põe na tela aqui, nós vamos ler juntinho, tá? Comissão de juristas, põe aqui, comissão, abre bem, para o pessoal enxergar, porque essa matéria tá muito pequenininha. Isso, olha lá. Comissão de juristas vai sugerir legislação para atuação do judiciário em demandas estruturais. Nossa, eles estão... Aí tu fala assim, é infraestrutura... Poder executivo agora? Poder executivo. Ah, garota, é isso aí, olha lá. O colegiado tem até 12 de dezembro, é agora, 12 de dezembro, semana que vem, né? Para apresentar um anteprojeto de lei que regule a atuação do Poder Judiciário em demandas que motivam mudanças estruturais na legislação e no poder público para serem atendidas constitucionalmente. Constitucionalmente aqui é uma brincadeira de mau gosto. Agora, essa comissão é presidida por uma pessoa que vocês conhecem bem. Agora é subprocurador, mas ele já foi procurador-geral da República, Augusto Aras. Augusto Aras. O pessoal achando que ele tinha sumido? Não, está bem aqui. A comissão buscará definir parâmetros para casos de processo estrutural, conceito surgido nos Estados Unidos a partir de decisão sobre inconstitucionalidade da admissão de estudantes em escolas públicas com base em um sistema de segregação racial. Esse é o legado do Pacheco, né? Eu vou resumir para vocês, porque isso aqui eu submeti já a juristas competentes que me alertaram, acharam isso um absurdo completo. Esse é um conceito que dentro da nossa realidade brasileira, eles vão falar o seguinte, existe um estado inconstitucional de coisas, um estado de coisas inconstitucional no sistema de presídios. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir as políticas para os presídios. Ou seja... A política prisional. Ou seja, algo que é a competência do Poder Executivo, eles simplesmente se arrogam a competência. Isso. E do Legislativo também. Então, tem um estado de coisa inconstitucional na distribuição do Bolsa Família. Eles vão lá e definem a política pública. Ideia do Pacheco. Pronto. Que tem um anteprojeto para destruir todo o Código Civil clássico também. Isso. Tem aqui um estado inconstitucional de coisas para as emendas parlamentares. Já está acontecendo. O que eles vão é formalizar o que está acontecendo. Isso significa, senhoras e senhores, o fechamento do Congresso. Exatamente. E, quiçá, do Executivo. Não é um poder independente. Todos estão subordinados ao Poder Judiciário. É o império. Não é o império da lei, é o império dos homens da lei, dos homens de toga. Então, assim, isso já está lá, prontinho para ser apresentado. E você não viu isso na mídia. Talvez você veja se eu ficar repetindo aqui diariamente esse tema. Vamos reverberar isso. Você gostou? Não, acho... Mais uma dos presentinhos que a gente tem recebido aí. Eu queria que nós fôssemos tão criativos quanto eles. Nossa. Mas eu vou te falar, Cláudio, a direita nos últimos anos, ela sempre se pautou em reagir às pautas propostas pela esquerda. Pronto, isso é importante. Na CCJ nós conseguimos avançar, dominar o campinho e nós propusemos todas as pautas do ano e tivemos êxito com a graça de Deus e do colegiado, dos deputados. Né? Isso se chama controlar a narrativa. Cadê a Carol Esponza? Põe ela na tela, eu quero ouvi-la, porque eu dei esse trabalho de casa para ela. Exatamente. Você gostou? Eu corrigi aqui o Cláudio na maior propriedade, como se eu fosse a especialista do assunto. Mas ontem, quando o Cláudio me passou, eu também precisei perguntar para um amigo meu, procurador federal. Falei, tecla SAP disso aqui, porque também me pareceu um grande absurdo. Eu falo muito, a gente fala muito dos direitos que a nossa Constituição tem, e eu falo muito que aquilo ali é uma carta de intenções. Eu sou bem crítica àquele artigo 5º ali, que tudo é direito de todo mundo, meio ambiente equilibrado, saúde, moradia, como se o Estado fosse capaz de prover tudo aquilo ali. Então, pelo que eu entendi aqui, né, do que está sendo proposto, é que às vezes quando o judiciário entende que uma política pública deveria ter sido implementada e não foi, eles então agora vão ser capazes de concretizar um direito fundamental. Isso é muito bonito na teoria, aquela coisa, o inferno, né, de boas intenções, o inferno está cheio, mas na prática você acaba quebrando o orçamento da União. A gente sabe que seria maravilhoso se todas as pessoas que necessitassem de um remédio caríssimo pudessem recorrer ao SUS. Mas se isso for acontecer na prática, a gente quebra o sistema de saúde, e isso é assim para qualquer outra área
né, do executivo. Então, assim, muitas das vezes as políticas públicas não são feitas, não são implementadas por uma falta de orçamento, e não porque o governante é omisso ou porque falta vontade. E trazer isso via judiciário é perigosíssimo. Você vai abrir as portas para o ativismo judicial, né? Você não vai abrir as portas, você vai oficializar o ativismo judicial, você vai transformar o ativismo judicial em algo constitucional, em algo legal. Você vai permitir justamente, vai entregar esse superpoder para o STF que não foi eleito, tá? Viu, Dias Toffoli? Não foi eleito, você não tem 60 milhões de votos, tá bom? Não tem. Sabe qual que é o problema? Eu, aliás, gostaria... Vamos fazer uma... Não, só quero complementar isso porque eu queria, Carol, tá. Eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma eleição simulada para saber ver quantos votos esses ministros têm. Mas sabe que eles têm muitos fãs também, porque quando os haters vêm me atacar, eles ficam elogiando eles, os ministros, né? O pessoal da esquerda, eles são os ídolos da esquerda atualmente, porque estão contra nós, né? E o dia que se voltarem contra eles, porque o arbítrio é assim, né? Hoje está vantajoso acabar com a direita. Mas assim, o grande problema também disso acontecer está na nossa própria Constituição. Nós temos uma Constituição que tem normas programáticas, ou seja, não é uma Constituição que nem a americana, que ela estabelece os valores e costumes da população, enaltecendo esses valores e costumes. Mas a nossa Constituição, ela projeta nela o mundo ideal que todos devem concorrer para este fim. Então ele fala assim, a saúde é uma obrigação de todos e dever do Estado, ou seja, aí o juiz quando pega aquela norma programática, ele também se inclui como um partícipe da realização do programa estabelecido a ser realizado pela Constituição. Então isso, em hermenêutica jurídica que a gente estuda na faculdade, é um grande problema, na verdade. Eles enaltecem a nossa Constituição, mas ela é muito problemática porque ela enseja que todos os agentes e os aplicadores do direito, eles se sintam meio que na obrigação de participar desses fins a que ela se destina e eles começam a se imiscuir em política pública do prefeito. O Ministério Público não sabe se o prefeito tem condição de dar transporte para todos, mas ele obriga o prefeito a fazer coisas às vezes que ele não consegue. E isso vai jogar para uma política pública nacional e tudo mais. Então isso é um grande problema. Agora, mudar a Constituição com o atual cenário que a gente tem no Congresso é piorar com certeza ela muito mais. Então não é o momento de a gente discutir isso também. Sim. É o momento de nós nos tornarmos resistência e dizer que cada poder deve ficar no seu quadrado. Legislativo só legisla, executivo só executa e judiciário mas não dá para aprovar uma só PEC, dirime conflitos. Mas não dá para aprovar uma PEC restringindo ainda mais esse... Vocês já conseguiram avançar. Nós temos que estabelecer mandato para ministro, talvez estabelecer uma idade mínima para que eles ingressem como ministro. Então, peraí, segura aí, porque você é uma máquina... Até o Pacheco, ele Isso aqui é uma metralhadora giratória de... É muita informação, desculpa, estou meio acelerada. Não, eu acho ótimo, eu tenho pena dos nossos espectadores aqui. Vamos devagar para o pessoal entender. Primeiro eu quero que você diga... a tua assessora falou que você ia ter meia hora, esquece. Aqui mais uns meia 10 hora nesse nós programa. Conseguimos. Não. Tá. Ó, até porque eu tenho... Novos convidados. Ó, o André Maciglia, acabou de chegar o André Maciglia. Aqui o nível só vai aumentando. Olha aqui, quais as pautas que vocês conseguiram aprovar na CCJ, que a mídia vendida aí chama de pauta anti-STF, mas que a gente sabe que é uma pauta de reequilíbrio dos poderes. Quais que vocês aprovaram e quais que você estava começando a falar aí que precisam ser aprovadas ainda? A PEC 8, que limita as decisões monocráticas. Limita decisões. A PEC 28 e 50, que susta decisões, que susta as decisões do Supremo quando invadam a nossa competência. Perfeito, isso é ótimo também. O projeto de lei 4.754 de 2016 e 658 de 2022, que amplia o rol de crime de responsabilidade de ministro, ou seja... Excelente. Para dizer que os ministros não podem participar de atividade política, não podem legislar no nosso lugar, ativismo judicial criminaliza, possibilitando que o Senado faça um impeachment e que o presidente do Senado tenha um prazo para avaliar e não engavetar, sob pena de trancar a pauta do Senado, porque hoje está engavetando tudo e não acontece nada. Perfeito. Então é um projeto maravilhoso. O PLP... 10, que na verdade reequilibra os poderes, porque diz que os TREs, eles têm a competência para apurar a totalização dos votos, e também a gente está limitando a extensão de uma lei chamada da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque o que acontece hoje?
Hoje, se a gente não legisla sobre liberação de droga e de aborto, o PSOL vai lá, peticiona no Supremo, dizendo que nós não tem, que o Congresso está sendo omisso, que não tem uma lei para legalizar o aborto, que não tem uma lei para legalizar a droga, e o Judiciário muitas vezes legisla no nosso lugar, dizendo que o Congresso está sendo omisso. Quando, na verdade, essas leis são submetidas e a maioria dos deputados, por sua visão conservadora e não progressista, ao contrário dos ministros que são progressistas, dizem assim, não, nós não queremos legislar sobre aborto, nós não queremos legislar sobre droga. Então, o fato de a gente não legislar sobre um tema desse não autoriza o Supremo a fazer. Sim. Então, nos últimos 5 anos, quando nós avaliamos e negamos um projeto de lei desse, não autoriza o Supremo a legislar no nosso lugar. Isso foi aprovado também na CCJ.